A expressão última trombeta pode não ter relação nenhuma com cronologia, a expressão última trombeta. E a Bíblia fala que os mortos ressuscitarão na última trombeta. Então, o que seria esse último dia e o que seria essa última trombeta, basicamente? Ok. Na visão pré-tribulacionista, nós acreditamos que há uma distinção entre a ressurreição dos salvos e a ressurreição do juízo final. E a expressão último dia, e mesmo a expressão últimos dias, nem sempre significa, nem sempre se refere a um evento só, um evento isolado. Isso nas escrituras pode significar último dia em relação a outras coisas também. Então nós acreditamos no seguinte, numa sequência escatológica, nós acreditamos que o próximo evento que vai acontecer será a ressurreição dos salvos, só dos salvos. A ressurreição dos salvos, não dos perdidos. Acreditamos que nesse dia, juntamente com os salvos, à luz de 1 aos Tessalonicenses 4, de 15 a 18, nós cremos que os salvos ressuscitados, juntamente com os salvos vivos naquele dia, serão transformados, os salvos vivos serão transformados e serão arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. Cremos que depois disso haverá o período chamado Grande Tribulação, que vai se encerrar com o advento de Jesus. E esse advento de Jesus vai inaugurar um reino milenar. E ao final desse reino milenar haverá uma outra ressurreição. É o juízo do grande trono branco, de acordo com o Apocalipse. Essa então é a nossa visão acerca disso. A nossa visão acerca desses eventos escatológicos que estão aí expostos nas Escrituras. A expressão último dia, ela pode se referir a esses dois episódios. Pode significar a ressurreição do último dia referente a essa era, a era da igreja, e pode significar a ressurreição do último dia referente ao último dia da história da humanidade, como seria, no caso, o juízo do trono branco ao final do milênio. Essa seria a concepção de último dia. Até porque a expressão no plural, últimos dias, muitas vezes na Bíblia, é aplicada a todo o período. Quando a expressão aparece no plural, últimos dias pode se referir ao período antes da tribulação, ao período preparatório da tribulação. Pode significar o período da tribulação. A própria tribulação, é isso. Pode significar o milênio. Pode significar, enfim, pode ser aplicado, inclusive é dito por alguns teólogos, que a expressão últimos dias se aplica a todo o período que vai desde a ascensão de Jesus até a sua volta. Então, é muito difícil aplicar a essa expressão um significado tão preciso assim. Quando Jesus se refere ao último dia, talvez esteja se referindo ao último dia na ressurreição dos salvos. Pode ser que se refira ao último dia na ressurreição para o grande trono branco. Enfim, é difícil conectar isso a uma ressurreição específica, porque essa expressão não é tão precisa assim na Bíblia, nem no plural e nem no singular. E a trombeta, a última trombeta? A última trombeta, mais uma vez, é assim, quando nós falamos sobre as trombetas em Apocalipse, não dá para a gente conectar isso com as trombetas de Paulo. Eu não posso ler Paulo em Apocalipse. Eu não posso conectar as expressões joaninas em Apocalipse aos conceitos paulinos em 1 Tessalonicenses. Até porque a expressão última trombeta pode não ter relação nenhuma com cronologia, a expressão última trombeta. O que pode estar sendo enfatizado ali, o que parece que é enfatizado ali em 1 Tessalonicenses, não é tanto a questão da cronologia das trombetas. O que pode estar sendo enfatizado ali é uma figura de linguagem. Que figura de linguagem seria essa? É a figura de linguagem referente a um contexto militar. Você imagina todo um exército dormindo, e o que despertava o exército na hora em que o comandante chamava os soldados para se apresentarem diante dele? Era uma trombeta.
Então, tocando essa trombeta, todo o exército se levantava para se apresentar ao seu comandante. Então, é bem possível que a ênfase maior desse texto de Paulo em Tessalonicenses não seja tão cronológica, questão cronológica, mas sim a ênfase seja na figura de linguagem de um general convocando o seu exército para comparecer diante dele. Aí não teria relação nenhuma dessa trombeta, a última chamada dos cristãos, com a última trombeta de Apocalipse, que menciona aí o andamento da tribulação. Não haveria conexão entre Apocalipse e Tessalonicenses. Bom, vamos lá. A fala de que não podemos conectar Paulo, né, com o escrito paulino, né, a escatologia de Paulo, com a escatologia do Apocalipse, a meu ver, com todo respeito, a meu ver, então quantas escatologias tem na Bíblia, né? Porque aí, tipo assim, Paulo tem uma escatologia, Jesus tem uma escatologia, Pedro tem uma escatologia, João tem uma escatologia, como ficaria, né? Então, nós que defendemos o Sola Escritura, entendemos que a Bíblia, embora tenha vários autores, né, há um único assunto ali em questão. Quando Paulo fala da última trombeta, imagino que ele esteja se referindo realmente à última trombeta. Mas, voltando no assunto da ressurreição, porque é verdade que o termo últimos dias, no plural, ele tem várias interpretações, e aí você tem que colocar a interpretação à luz do próprio contexto. Então, realmente, últimos dias pode ser da ascensão de Cristo até hoje, né? Últimos dias pode ser a grande tribulação, pode ser um pouquinho antes, pode ser o fim da grande tribulação, enfim. Mas o termo último dia, no singular, aí ele é um pouco mais, já é mais restrito, né? Então, no último dia, dia do Senhor, são termos que a Bíblia usa para falar a respeito da volta do Senhor, né? E aí Jesus coloca a ressurreição lá no último dia. Mas, em Apocalipse capítulo 20, e claro que eu também concordo que haverão duas ressurreições, uma de salvos e outra de perdidos, separadamente. Primeiro a de salvos, depois a de perdidos. De perdidos, o que separa uma da outra é 1000 anos. Então eu creio no milênio literal. Logo, a ressurreição dos ímpios, ela é depois do milênio. E a ressurreição dos salvos é antes do milênio. Nisso concordamos, claro. Só que a Bíblia diz, lá em Apocalipse capítulo 20, que os mártires da grande tribulação ressuscitaram na primeira ressurreição. E se eles ressuscitaram na primeira ressurreição, então ali parece que está depois da grande tribulação, né? Porque, vamos lá, capítulo 20, versículo 4, vi as almas daqueles decapitados por causa do testemunho de Jesus, por causa da palavra de Deus, que não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem. Inegavelmente, isso aqui é um pessoal que atravessou a grande tribulação. Eles não receberam a marca na fronte ou na mão, e eles reviveram, ou viveram, depende da versão, né? Voltaram a viver. Eles foram decapitados, então morreram. Mas aqui o texto está dizendo que então eles viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Então eles ressuscitaram antes do milênio, logo tem a ver com os salvos, porém eles atravessaram a grande tribulação.